bem, e hoje no quadro de Saúde e Bem-Estar vamos falar sobre uma das principais causas de morbidade e mortalidade em idosos, a osteoporose. Uma doença que é mais comum em mulheres na pós-menopausa. Osteoporose é uma doença que se caracteriza pela perda progressiva de massa óssea, tornando os ossos enfraquecidos e predispostos a fraturas. Irmão, nós estamos aqui com um especialista que vai falar muito bem sobre isso, tirar dúvida. Inclusive, o pessoal que está em casa pode participar para fazer pergunta. Exato, a gente já colocou lá no Instagram da TV Pai Eterno e muitas perguntas já chegaram. Você coloca lá no Stories do Instagram, está lá a pergunta sobre osteoporose e já deixa lá a pergunta que nós vamos fazer aqui para o nosso convidado, que é o Dr. Paulo Corá, que é ortopedista especialista em dor. Exatamente. Em dores físicas, claro, dores do corpo. Seja bem-vindo, muito bom dia. Muito obrigado, bom dia, muito obrigado, Caísa. Muito obrigado, família, aqui em casa. Fico muito feliz de poder falar hoje com vocês sobre algo tão importante que é a parte da osteoporose, que, inevitavelmente, quando causa fratura, também vai causar as dores que o paciente está sentindo, né? Exatamente. E o que é essa osteoporose hereditária? Ela é realmente uma doença hereditária? Existem algumas classificações na osteoporose. A osteoporose primária, que é pela senilidade, que o paciente fica mais idoso, e osteoporose, também a parte da osteoporose que entra com a área, mais da área feminina, né, digamos assim, que é pós-menopausa, e a osteoporose secundária. A osteoporose secundária é quando o paciente tem algum problema de saúde, como artrite reumatoide ou uso demasiado de glicocorticoide, que é o problema primário dele, que é o uso das medicações ou a doença, causando osteoporose, chamada osteoporose secundária, que ela tem uma causa que não seja pelo tempo, senilidade ou pela pós-menopausa, tá? E existem também as osteoporoses idiopáticas, que a gente não sabe de onde essa osteoporose está vindo, por isso que a gente chama de idiopática. E é realmente verdade que ela comete mais mulheres? Mais em mulheres. As mulheres, elas têm uma proteção com os hormônios, tá? Só que quando a mulher tem uma baixa hormonal, na pós-menopausa, ele começa a não proteger mais o seu osso, causando então essa perda progressiva de massa óssea por não proteção da parte dos hormônios, né? Estrógeno, progesterona, mais o estrógeno, tá? Temos uma imagem aí na tela, ela mostra exatamente o efeito da osteoporose? Sim, exatamente. Então, olha só, o osso normal é aquele osso que tem aquela formulação, não sei se vocês estão conseguindo enxergar certinho, olha só. Então, tem o osso normal com a formulação da parte do meio, que é essa área medular, essa área esponjosa, que parece uma, digamos, vamos pensar que é uma torre, tá? Vamos imaginar, vamos trocar um pouquinho para vocês entenderem. Existe a torre como se fosse barras paralelas que protegem essa torre para ela crescer. Agora, imagine você tirar algumas barrinhas dessa e o osso fica com a estrutura, porém você tira aquelas barrinhas, a lateral que faz o osso ter essa formulação e o osso fica mais frágil, ele fica mais propenso a ter fraturas. Fratura, quebradura, mesma coisa, tá? A gente, na linguagem popular, a gente fala quebradura, fratura também existe isso, tá? Então, quando você tira essas barrinhas de proteção do arcabouço ósseo, você diminui a densidade, diminui a qualidade óssea e o osso fica mais propenso à fratura. Aquele osso que foi mostrado a vocês é o osso do fêmur, o osso do quadril, tá? E as mulheres pós-menopausa, elas têm um risco maior de fratura no osso do fêmur. E olha que coisa, digamos, de grande valia. As pessoas, as mulheres ou os homens que tiveram uma fratura osteoporótica, elas têm maior chance de morte. Por quê? Por causa da fratura, não somente por causa da fratura, porque a fratura em si do quadril, ela causa muita imobilidade, ela causa muita perda de qualidade de vida, o paciente fica acamado, ele não consegue recuperar sobre aquela fratura e tem outras doenças que vão sendo subsequentes. Uma delas, pneumonia, infecção urinária. Então o paciente ele fica, por ficar acamado, é o grande problema. Então quando o paciente tem uma fratura de quadril e se pede uma cirurgia para ele, é para que se evite esses problemas que podem dar pós uma imobilização prolongada. Entende? Entendi. Então, é a questão do quadril ali que foi mostrado, 20% seria a parte
desse risco de mortalidade. E o índice de refratura também é muito grande. Refratura é uma fratura novamente, ou fratura em outro osso, que também é de 20%. É uma quantidade muito grande. Poxa, 20% é muita coisa. É muita coisa. A Silvana Celestini, que mandou pergunta sobre se a osteoporose é uma doença hereditária, já foi respondido. Agora, a Ana Lúcia pergunta os sintomas. Os sintomas, Ana Lúcia, os sintomas iniciais, algumas pessoas não sentem dores, tá? Não sentem nada. Elas só vão perdendo essa massa óssea, qualidade óssea. Só que com pequenas fraturas, as pessoas começam a sentir dores. Mas, doutor, somente dor? Não. O paciente ele pode começar a diminuir de tamanho. Poxa, mas diminuir de tamanho sim. As vértebras, né, da nossa coluna, elas servem como um arcabouço ósseo para sustentar o nosso organismo. É isso que a gente está vendo agora na tela, que ela vai encolhendo. Exato. Olha só, legal, essa imagem é muito boa. Você vai diminuindo de tamanho porque as vértebras, elas vão tendo essa perda de arcabouço ósseo. Lembra aquelas barras paralelas que eu falei para vocês? Vai diminuindo aquela quantidade e a pessoa vai diminuindo de tamanho. A pessoa pode chegar a diminuir até 3 centímetros. Nossa. E outra, se vocês pudessem mostrar aquela foto novamente, vai ser importante de eu mostrar para vocês uma coisa legal. É uma síndrome chamada ilho costal, que às vezes algumas senhoras, como apresentou ali, ou alguns senhores, só que mais provável em senhoras, tem quando bate o osso do ilíaco, o osso da bacia, com a costela. Ela vai encurvando, aumentando a cifose, ou seja, a cifose, essa curvatura que a gente tem na posterior, vai aumentando a cifose e o osso da costela bate no ilho, chamado síndrome ilho-costal. Então, o paciente começa a sentir dores também aqui, diminui de tamanho e fica com dores ósseas difusas. Doutor, dói mais à noite, quando eu tomo um analgésico melhora um pouquinho, mas dói tudo. Por que dói tudo? Porque as doenças mediadas pelo aquele que reabsorve o osso, chamado osteoclasto, todas essas doenças mediadas pelos osteoclastos, elas causam incômodo. Podem ser incômodo em vários locais do corpo. Ou seja, doutor, meu corpo inteiro está doendo. Pode ser uma osteoporose sendo que a gente está avaliando? Sim, pode ser. Então, ela precisa fazer alguns exames, precisa ser bem avaliada para que essa doença não atrapalhe a qualidade de vida dela. E fora que também a pessoa vai ficando com desequilíbrio, né? Demais. A pessoa, a partir do momento, mais na senilidade, a pessoa ela começa a perder algumas funções do organismo, além da artrose. Então, o paciente ele desenvolve a artrose, né, que é o desgaste das articulações, fica com menos mobilidade, dor à mobilidade, e além do que, o seu equilíbrio, tanto pelo ouvido, que o equilíbrio, quando fala de equilíbrio, a gente tem que lembrar muito que o equilíbrio é causado pelo ouvido interno, que seria aquela parte de você, do líquido que corre dentro do ouvido interno. E a gente tem essa falta desses cílios, a diminuição de mobilidade do equilíbrio, e a pessoa pode vir a cair e ter uma fratura por falta de equilíbrio. Né? A Giovana também está perguntando aqui, uma dúvida, existe algum alimento para prevenção da osteoporose? Giovana, olha só, existe algo a mais do que somente a alimentação. Eu falo para você que, para você prevenir a osteoporose, você tem que pensar em o seu corpo como um todo. Primeira coisa, você vai ter que se alimentar bem, ou seja, principalmente, não abuse de café, álcool, cigarro, que diminui a qualidade do osso. O café? O café, Nossa. Infelizmente. O café... Tão gostoso. É, tão gostoso, mas se você abusar dele... Abusar, eu falo, mais de um copo de 200 ml por dia, tá? Isso já está começando a entrar em abuso. Tem gente que toma 1 litro de café, isso é muito, tá? Então, diminui a qualidade do osso. Outra coisa que é importante, os alimentos ricos em cálcio. Então, a gente tem disponibilidade no mercado do leite, do queijo, do leite integral, falando na parte de leite, tem alguns derivados da parte láctea, são importantes. Existem verduras, existem a área alimentar completa. Então, se você for pensar que eu comecei a falar de alimentação, você tem que procurar quem? Um nutricionista. Ele consegue te ajudar muito em relação a quais alimentos você pode comer e se prevenir ou tratar em conjunto a osteoporose. Além disso, a prevenção, não somente com a alimentação, você tem que praticar atividade física. Praticar atividade física, por quê? O seu osso, o arcabouço, como eu falei para você, porém várias musculaturas, vários tendões se inserem no seu osso.
e pelo músculo se inserir no osso, ele faz uma força sobre o osso e o osso vai também ganhando força. Então, é importante que você faça também atividade física. Além disso, a exposição ao sol, quando permitido for pelo seu dermatologista, ou se você não tem um problema nenhum na área reumatológica, como lúpus, que você pode ter exposição ao sol, você tem que fazer essa exposição. Por quê? A vitamina D, que a gente consegue converter a energia solar na nossa pele, com várias outras coisas que acontecem no nosso organismo, ela serve para voltar o cálcio para o osso. Então, a vitamina D é importante para você também. Então, a gente falou de alimentação, a gente falou da exposição ao sol e falou da parte de atividade física. Tá? Então, esses são os pilares que eu falo para você, que a gente consegue melhorar muito a qualidade do nosso osso. Ô, doutor, e outra coisa, você falou de déficit, às vezes, da vitamina D, né? Falou da vitamina D, às vezes algumas pessoas têm déficit. As mulheres normalmente chegam numa idade, elas fazem reposição hormonal. Quem faz reposição hormonal pode vir a ter osteoporose? Pode ter osteoporose sim. Pode. É menos frequente? Sim, porque como eu falei para vocês, o estrogênio, ele protege essa perda progressiva óssea. Porém, quando você toma alguma coisa que é extrínseco, que é fora do seu corpo, não é uma coisa que o seu corpo produz. Então, a efetividade dessa medicação, ela não é tão alta. Porém, existe um fator de proteção? Sim, existe um fator de proteção. Mas o paciente pode vir a desenvolver a osteoporose, porque também não são todas essas medicações que você vai tomar que vão melhorar a sua qualidade do osso, tá? Então, eu estou fazendo reposição hormonal, tenho osteoporose, eu posso vir a ter osteoporose? Sim, você tem que fazer a densitometria óssea, que é um exame importante que você faça ele seriadamente. O paciente, quando começa a fazer isso, digamos, mulheres, sem risco nenhum, e homens, acima dos 65 anos, acima dos 70 anos, todos têm que fazer, para prevenir que o paciente tenha alguma coisa, porque a osteoporose, como eu falei para vocês, ela não dói, só que o paciente pode vir a ter uma fratura sem ter a dor. Então, passou de uma certa idade, todos temos que fazer, para prevenir que a gente saiba se está entrando uma osteoporose ou não. Doutor, o tempo está terminando, muita gente participando, mas minha mãe tem preferência. Sim. Ela quer saber aqui que tipo de atividade física a pessoa que tem osteoporose pode realizar. Isso. Especialmente aqueles que sentem muitas dores na coluna e nas pernas, né? Que tipo de atividade? Ótimo. Irmão Diego, o nome da sua mãe qual é? Nair. Nair? Nair. Nair, olha só, que interessante. Ela que me ganhou lá no hospital onde o senhor trabalha. Ah, que legal, Santa Maria, que bom. A senhora Nair, olha só, quais atividades que a senhora precisa fazer? Isso é importante demais. Quem prescreve a atividade física não é o médico, tá? É o educador físico. Porém, eu posso tentar te auxiliar um pouquinho sobre isso. Você vai ter que fazer atividade de ganho de massa muscular. Então, doutor, fazer academia... não sei quantos anos tem a sua mãe, mas... Não vou falar, digamos, né? Tem a idade... Tem uma idade. Tá. Tem uma idade um pouco mais avançada. Eu preciso fazer qual atividade? Eu preciso melhorar a força sobre... a força da musculatura sobre o meu osso. Então, atividade de ganho muscular, tá? É importante. Doutor, mas fazer academia com essa idade? Sim, fazer academia com essa idade. E uma natação? Natação também é bom. Hidroginástica também é bom, porém, com força. Você vai ter que fazer para ganho da massa muscular, em consequência, a massa óssea. Quanto mais, digamos, microimpactos eu tenho no osso que pode sofrer impacto, maior ganho eu vou ter sobre esse osso. Não vou falar nome científico, senão fica muito difícil da gente entender. Mas tem um efeito que faz exatamente isso. Eu tenho microimpactos sobre uma parte do osso, o osso vai se remodelando, porque ele precisa disso. Porque ele entende que aquele local precisa de regeneração. Então, quanto mais força eu fizer, quanto mais microlesões que eu puder ter, né? Então, é tudo por qualidade do osso. Mais ele vai aumentar de tamanho, aumentar de força esse osso. Doutor Paulo, nosso tempo já se esgotou, a gente vai ter que voltar nesse assunto Sim. aqui com mais tempo, porque com certeza é muito comum para as pessoas que acompanham a nossa programação e estão cheios de dúvidas chegando aqui, Sim, né? inclusive até a questão que eu perguntei para o doutor sobre reposição hormonal, se pode vir a ter osteoporose, foi a pergunta da Maria Carmo Gouveia. Então, muito obrigada pela participação, viu, Maria? E claro que a gente vai voltar com o doutor, porque o assunto é amplo, não é, irmão? Nós precisamos tirar as dúvidas. Muito obrigada. Doutor Paulo Corá, ortopedista especialista em dor, ele trabalha
trabalha no hospital que eu nasci, por isso que eu fiz essa referência aqui, que é o Hospital Santa Maria, aqui em Goiânia. Doutor Paulo, obrigado pela participação. Pessoal, muito obrigado. Família, muito obrigado. Achei excelente poder estar falando com vocês aqui de um assunto tão importante. E depois a gente vai levar também algumas coisinhas sobre dor, que eu acho que é de grande valia, falando sobre essa área tão grande e tão vasta. Tá bom? Muito obrigado. Fiquem com Deus.